Oi, pessoal. Para esse vídeo, a gente tem uma pergunta que é simples. Qual é maior? π elevado a e ou e elevado a π? Bom, π e e são dois números intrigantes da matemática. E saber qual é maior, embora a pergunta seja simples, a solução não é tão simples. E você poderia falar, professor, mas não é só a gente colocar isso numa calculadora? Bom, mas nós estamos mais interessados numa resolução um pouco mais elegante do que apelar para a calculadora. E a gente quer usar algumas ferramentas do próprio cálculo para tentar concluir alguma coisa. Vejamos como a gente soluciona essa questão. Vamos considerar uma função dada pelo seguinte. Primeiro, a função é definida somente nos positivos, tomando valores nos reais. E ela é dada por f de x igual ao log de x sobre x. O ln de x sobre x, tá? Eu estou falando aqui do logaritmo natural, que tem a base justamente igual ao número e. Então, nota que não tenho nenhum problema com a definição da função, porque eu estou considerando só nos positivos. E para qualquer número positivo, esse quociente faz sentido, tá bom? Depois que eu tenho essa função, eu quero saber mais ou menos como é o crescimento e decrescimento dessa função. E a análise disso vai me levar numa resposta para essa questão. Então, para eu estudar o crescimento e decrescimento, eu já tenho o domínio, vamos derivar e vamos tentar descobrir onde essa derivada é positiva ou negativa. Vejamos aqui, ó. Eu vou fazer então a minha f' e vou usar uma regra do quociente. Então eu vou derivar de cima, derivada do log é 1 sobre x, vezes o denominado de baixo que é x, menos, nessa ordem, a derivada da de baixo que é 1, vezes o log de x. E divido tudo pelo denominador ao quadrado. Tudo bem? Para a gente encontrar isso daqui de uma forma melhor, x sobre x para qualquer x positivo dá 1, menos o log sobre x ao quadrado. Tudo bem? Uma coisa boa para você começar a pensar quando você faz a derivada e quer estudar o sinal da derivada é você achar os pontos críticos que estejam aqui no interior desse intervalo. Então, lembrando quais seriam os possíveis pontos críticos. Os pontos críticos são os pontos onde a derivada da função dá zero ou onde a derivada da função não existe. Então, vamos pensar aqui, onde é que essa função não está definida? E você pensa, bom, o log pode ter alguns problemas, né? Porque o log não está definido para x que não seja positivo. E aqui você tem um denominador. E esse denominador não pode ser zero. Então, o x igual a zero já poderia ser um ponto crítico. Às vezes a pessoa até anota x igual a zero é ponto crítico, porque a derivada não existe. Mas calma, porque antes, né? Ou melhor, até depois, concomitantemente com isso, você tem que olhar bem para o seu domínio aqui. O seu domínio é de zero a infinito. Então, veja que o zero não está incluído no domínio. E você não vai falar que um ponto que não está no domínio da função é crítico. Daí, você percebe que nos pontos positivos você não tem nenhum problema e a função está bem definida, a derivada está bem definida no domínio da função. Resta o quê? Saber quando é que a derivada dá zero. Quando a filhinha de x é zero? Ora, isso daqui é zero quando o numerador for zero. Então, isso daqui implica que o log de x tem que ser 1. E o log de x é 1 quando x for exatamente o e. Então, isso daqui é equivalente a x igual a e. E esse número é positivo, esse está no domínio da sua função. É o único ponto crítico do domínio da função. Tudo bem? Vamos fazer aqui um eixo para a gente entender melhor o sinal dessa derivada. Então, vou colocar aqui sinal de f' de x. No e, você já sabe que deu zero. Então, no ponto E, ela é zero. O que você tem que saber é, será que a função derivada, eu vou anotar que é 1 menos log sobre x quadrado. Será que essa função, ela é positiva antes do E ou ela é negativa antes do E? Então, o que você vai fazer? Você vai olhar aqui nesse caso somente para o numerador. Por quê? Porque o denominador é sempre positivo. Então, se o numerador for positivo, o quociente é positivo. E negativo a mesma coisa. Veja que quando x está anterior ao e, menor do que e, esse log aqui é menor do que 1. E 1 menos isso vai dar negativo. Perdão, menos vai dar positivo. Porque o log é menor do que 1. Então, 1 menos uma coisa menor que 1 dá positivo. E aí nós vamos ter aqui o sinal da derivada todo positivo. Depois, o log começa a crescer mais. Então, depois do e, o log começa a tomar valores maiores do que 1. E aí, 1 menos log vai dar negativo.
Então veja que a sua derivada é positiva antes do e e negativa depois. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a sua função, ela, tem aqui o e, ela cresce antes do e depois ela diminui. Esse é o ponto que a gente quer. Por quê? Porque o ponto π, ele está depois do e. Caso você não saiba, ou nunca ouviu falar, o e ele é aproximadamente 2,7, aproximado. E o π é aproximadamente 3,1. Então, claro que o π está depois. E aí você vai saber o quê? Que a sua função calculada em π é menor que a sua função calculada em e. Mais do que isso, você sabe que o e é um ponto de máximo, né? Porque a função cresce e depois decresce. Então, o e é máximo. Isso dá origem a quê? A essa expressão aqui, f de e é maior do que f de π. Olhando para cá, a gente já sabe isso. Então, agora eu vou passar aqui para esse outro lado, para a gente concluir. Até agora você ainda pode estar pensando, por que isso tudo vai me ajudar a responder essa questão? Quer dizer, e daí se o f de e é maior do que o f de π? E eu te respondo, tem tudo a ver. Veja, o f de e é maior do que f de π. Mas o f é log de x sobre x. Então, eu estou falando que o log de e sobre e é maior do que o log de π sobre π. Mas veja, o log de e é 1. E como aqui você só tem positivos, você pode multiplicar à vontade, cruzado e etc. Então, e a desigualdade vai continuar. Então, o que a gente tem? A gente tem que π é maior do que e log de π. Uma propriedade do log que esse número passa aqui para a potência. Então, essa conta vai ficar assim, π maior do que o log de π elevado a e. Aí você se pergunta, você pensa, o que eu posso fazer para tirar esse log daqui? Provavelmente eu estou quase chegando já na resposta. Ora, para tirar esse log daqui, você aplica dos dois lados a função inversa do log, que no caso é a função exponencial. Antes de aplicar qualquer função numa desigualdade, você também tem que saber se essa função é crescente ou decrescente, porque esse sinal aqui pode trocar. Então, lembre-se de que a função exponencial é crescente em todos os números reais. E quando você aplicar a exponencial dos dois lados, a desigualdade continua. Aí vai ficar a exponencial de π maior do que a exponencial do log de π elevado a e. E pronto, porque a exponencial do log de alguma coisa é a própria coisa. Ou seja, essas duas coisas se cancelam. E daí você tem que e elevado a π é maior do que π elevado a e, o que responde satisfatoriamente a nossa questão. Tudo bem? Então, apesar de parecer meio embolado, veja que é uma solução bem bonita e veja que aqui o e elevado a π está maior. Nesse caso, vale o expoente um pouco maior do que a base um pouco maior. Tá bom? Então tá bom, espero que tenha ficado claro. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima.